Oi, voltamos. Kari, cadê você? Logo que você entrar, peça pra solicitar. Solicita pra conversar comigo aqui. Pra ver se vai. Não, eu acho que não vai dar pelo Cama, viu, Kari? Porque tá. Continua aparecendo aqui uma mensagem. Cama não pode participar. Estranho, nunca vi isso. Não, você quer entrar pelo seu, Kari? Pelo seu Instagram pessoal? Não vai. Não tá indo. É, Ana Paula tá aqui dizendo que tem alguns perfis que não estão indo. O Cama mesmo não tá indo. Tá dizendo não pode participar. Tô tentando chamar, mas não vai. Não, agora eu acho que pode ir. Foi pra você aí, Kari? Tá aguardando. Aí diz que você recusou. Então eu vou procurar o seu, tá bom? Entra pelo seu aqui, que eu vou, logo que eu ver você entrando aqui, eu te chamo. Pelo seu pessoal. São muitas as lives, né, gente? Então tem uma hora também que a plataforma não dá conta, não. Deixa eu procurar aqui agora. Ana Karine. Underline. Karine. Não acho também. Acho que ela não entrou ainda. Entrou, Kari, pelo seu? Posso te chamar? Manda um oi aqui pelo seu perfil para poder te chamar. Agora eu acho que vai. Oi, Trê. Aê! Tinha que Agora fazer sim. pelo celular, que pelo computador não estava Não, indo. o computador não faz live pelo computador, né? Pelo que eu saiba, acho que não faz live, não. Sua câmera tá torta. Você quer virar um pouquinho para você botar Tá ela? bom? Não, não. Aí, agora sim. O negócio tá difícil. É, menina, é um processo, viu? Aí você pode fechar a conta que tá Já aberta no fechei. computador, senão vai ficar dando eco. Então vamos lá. Boa tarde, como é que você tá? Tudo bem, Tudo Nai, e bem? você? Tudo bem Direitinho. também. Então, gente, hoje a gente vai bater um papo com Ana Karine Nascimento. Ana Karine Nascimento é bióloga, é coordenadora de projetos do Centro de Arte e Meio Ambiente, que é uma organização social que fica localizado no final de linha do Uruguai, na região da Península de Tapajipe. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre estratégias de resistência nesse momento, né, da Covid. E aí eu já quero começar perguntando um pouco a Kari, para ela falar um pouco de como é que está o cenário em termos de dado, em termos do impacto do Covid mesmo na Península de Itapajipe e como é que o Cama tem avaliado esse momento, né, esse cenário. Bom, boa tarde a todos. Eu vou primeiro só falar um pouquinho sobre o CAMA, só para a gente começar. O CAMA é uma organização social que tem já 25 anos aqui na Península de Itapajipe, mas atua na Bahia como um todo e a nível nacional, com alguns programas focados no desenvolvimento socioambiental, também no enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à lesbofobia, na erradicação da pobreza. E a gente trabalha com 4 programas que são essenciais.
Um que é o de desenvolvimento socioambiental, que a gente trabalha com a questão do racismo ambiental, um observatório na Península de Itapajipe do racismo ambiental. Também no desenvolvimento local desse território e também no fomento de outros territórios, assim como a gente fez em parceria com a Odara, com o Cabula, que surgiu a rede Cabula Vive. O programa de economia solidária, que aí a gente também trabalha com catadores e catadoras de materiais recicláveis, e também no fomento de alguns empreendimentos econômicos solidários, como empreendimento de alimentação, da rede de alimentação, empreendimento de costura, como costura solidária e sustentável, que é um dos empreendimentos fomentados pelo CAMA. O terceiro programa, que é Raça, Gênero e Direitos Humanos, que permeia todos os outros programas, e também a gente trabalha com as meninas do Coral Mulheres de Alagados, que também é uma parceria junto com Minha Mãe Não Dorme, que a gente utiliza o canto coral como uma ferramenta de enfrentamento a todos os tipos de violência. E o da cultura, que a cultura a gente trabalha muito nessa vertente, junto com a Rede Camp, no fomento da cultura da Península de Itapajipe, né? Do fortalecimento dessa cultura. E também somos animadores da Rede Camp, né? Que é a Comissão de Articulação e Mobilização. Isso, Que é a Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Itapajipe. É uma rede que já tem 21 anos aqui na Península. Ela é formada por lideranças comunitárias, organizações sociais e outras entidades na Península de Itapajipe que vêm, ao longo dos anos, nas lutas por moradia adequada, porque todo mundo sabe, Itapajipe foi, na década de 50, um dos maiores bolsões de pobreza, né? A partir depois da década de 50, depois das indústrias todas que tiveram aqui, a gente ficou com um passivo, que foram as palafitas, e aí a gente teve também nessa década a maior porção de pobreza. Então, a gente está em um território que é um território bem emblemático, então as lutas aqui foram muito acirradas e ainda continua, não para. Então, a Camp, ela vem ao longo desses anos também trabalhando com a questão da moradia, saúde adequada para essa região, educação de qualidade, cultura, com o fortalecimento da rede de cultura de Itapajipe. Então, a gente tem vários artistas de Itapajipe, então a gente precisa fortalecer. Então, através também da revitalização do jegue de cueca com a jega de calçola, a troça, as trezenas de Santo Antônio, todas essas questões que permeiam a nossa vida, a gente vem fazendo os enfrentamentos aqui na Península, tanto pelo CAMA, também com a rede, que a rede também é composta por outras organizações, que eu estou vendo já aqui, a Santa Luzia, a Rede Reprotai, que eu vi Gabriel aqui, a Santa Luzia, a Rede Reprotai, o próprio CAMA, a BIAC, a ABIDAI, o Espaço Cultural também é um dos colaboradores, o GRUCOM, o GRUMAI. Então, é uma rede formada mesmo para o enfrentamento de todas essas violências. Assim, e do desenvolvimento desse território, né? Então, porque a gente tem um território, a gente precisa também trabalhar pensando na vertente da geração do trabalho e renda. Então, é outra coisa, é um território negro, é um território emblemático. Então, a gente vem lutando ao longo dos tempos a partir disso. Sobre a pandemia, Ana, hoje a gente estava até discutindo, antes, numa reunião nossa, a gente já está aqui com 3 mil, né, famílias afetadas pelo Covid. Então, dos nossos 14 bairros, 3 mil pessoas são afetadas pelo Covid. Isso é o que a gente sabe. Isso é fora as subnotificações. Então, eu creio que seja uma situação de todas as periferias de Salvador, mas aqui a gente acompanha, faz a incidência, né? Então, todos os boletins a gente acompanha, a gente tenta acompanhar a questão do óbito, que é muito complicada, a gente está sem essas informações mesmo, mas a gente acompanha o número de infectados, quem são os próximos da gente que se infectou, quem é que da família foi infectado. Então, a gente vai tentando acompanhar essa situação, né? A gente ficou em isolamento durante 5 dias, o Uruguai ficou em isolamento. Alguns testes foram feitos, mas a gente acredita que houve também e há subnotificações. Há uma necessidade de um testamento em massa, uma testagem em massa, porque é complicado. Às vezes as pessoas são assintomáticas e estão aí disseminando os vírus, né? E também pedir à nossa comunidade consciência, né? Porque quando você vem, eu estava fazendo uma leitura
hoje mesmo eu vim lá do HGE, então eu vim fazendo uma leitura mesmo de como é que estão as coisas, né? Quando você vem da calçada, que é a nossa porta de entrada, que você olha aquela calçada cheia de gente, os bancos, as filas, muita gente no mercado informal, que a gente também sabe que o auxílio emergencial chegou, mas não chegou para contemplar todo mundo. E às vezes as famílias são enormes, então não tem condições de os R$ 600 ou os 270 da prefeitura ou federal ou da prefeitura contemplar toda essa família. Então, quando você vem, só fazendo um paralelo mesmo, para você entender como é que está a questão da loucura, né? Assim, para a gente que olha, a gente fica bem preocupado, né? Você vem da calçada, desce a rua direta tá parecendo que era carnaval. Então, você desce a rua direta, você passa na Travessa Jequitibá, que é aquela travessa da sinaleira. Então, você vê aquele tanto de pessoas trabalhando, aquele tanto de pessoas comprando, aquele tanto de pessoas passeando. Então, você entra num certo desespero. Porque a gente também tem um desgoverno, né? Então, se a gente tem um presidente que diz às pessoas que não precisam utilizar máscara, que veta o uso das máscaras, e você tem uma comunidade como a nossa, então você vai entender o porquê também que algumas coisas acontecem, né? Então, as pessoas elas estão usando máscara, mas não estão usando da forma correta. E também não estão cumprindo o isolamento social. Então, uma das coisas é a gente está numa periferia que só quem vai sofrer é a gente, porque a gente tem problema com falta de água, a gente tem problema de saneamento básico, nós temos casas que não comporta fazer isolamento. Então, todas essas questões que a gente precisa que a nossa comunidade também tenha ciência disso, né? Isso é propício dessas problemáticas, que só quem vai sofrer é a gente. A gente só tem dois postos de saúde, o Alckmin e o Virgílio. A gente não tem um PSF, o posto de saúde da família. Agora que a UPA abriu, né? A UPA de Roma, abriu no dia 26. Mas o que é que essa UPA de Roma vai atender? O que é isso? A gente não sabe. Então, a gente está à mercê de nós mesmos. Tá. O CAMA... Não, pode falar, não. Não, porque eu ia pegando um pouco do que você está falando e que isso foi uma questão de denúncia nacional que tem a ver com as subnotificações, né? E com a veracidade desses dados, que tem uma característica que é muito mais para cima do que o que está sendo colocado e exposto pelos prefeitos, pelas secretarias. E aí eu sei que vocês estão desenvolvendo aí uma série de estratégias, inclusive de comunicação, para alertar a comunidade, né, os 14 bairros que compõem a Península de Itapajipe, em relação a essa crescente. E aí vocês têm feito áudios no WhatsApp, trazendo os dados. E aí, juntando um pouco com o que você já falou, como é que vocês têm feito o levantamento desses dados, levando em consideração todo esse processo de subnotificação e de uma realidade que vocês que estão na comunidade estão acompanhando de maneira muito mais direta, que é de entender que, na medida em que uma pessoa de uma casa, ela testa positiva para a COVID, a gente sabe que ali não é só mais ela. E as demais pessoas que testaram, se não apresentarem um quadro extremamente grave, elas não vão conseguir ir para os hospitais, até porque tem sido denunciado aí por várias pessoas que as pessoas, quando estão aí com problemas graves, respiratórios principalmente, elas vão para as unidades públicas de saúde e o resultado é solicitar que elas retornem para casa. No retornar para casa, a gente sabe que a família não tem condição de fazer o isolamento. Como é que vocês estão trabalhando aí para dialogar com a comunidade sobre esses dados que, na verdade, não existe uma precisão de número e eles, às vezes, têm levado muito tempo para divulgar, por exemplo. A gente tem visto aí as comunidades que tem sido decretado pela prefeitura o lockdown, só que a comunidade em si ela não sabe quais foram os números, qual é a parte dos bairros que compõem essa comunidade que está mais afetada. Então, como é que vocês estão trabalhando com isso? Bom, a gente está fazendo um levantamento, está utilizando mesmo o dado da Prefeitura Municipal de Salvador, mas fazendo também algumas contestações em cima do que a gente vem vivenciando. Assim, uma denúncia com a questão da falta de água, é regular. Então, tem dias que tem água, tem dias que não. Então, a gente começou a fazer também esse trabalho de denúncia, de denunciar. Porque chega uma hora, Ana, que você vai vendo que os dados ela não bate, ele não condiz com a realidade. Então, a gente vem dizendo para as pessoas do Uruguai
que é uma das áreas mais atingidas hoje, com, se eu não me engano, 584 casos de famílias afetadas. A gente vem dizendo no Uruguai todo, falando sobre a importância do isolamento, falando sobre a importância da higiene, sobre a importância de usar máscara. Então, a gente vem fazendo isso muito mais a nível de rede, né? Então, não é só o CAMA. Então, as redes da CAMP, a gente está tentando, as organizações que fazem parte da CAMP também estão mobilizadas nesse intuito de fomentar a essas pessoas esse olhar, né? Então, a gente tem a Santa Luzia, que também está fazendo um trabalho de mobilização com os meninos da Reprotai também, o CAMA, o próprio CAMA, a partir das mulheres do Costura também Solidário e Sustentável. Porque o que é que a gente fez com Costura Solidária e Sustentável? Hoje a gente já passou das 10 mil máscaras produzidas. Então, a gente entrou também num edital que se chama Os Heróis Usam Máscaras, Meus Heróis Usam Máscaras, que vão doar máscara para a comunidade. Então, você vai tentando fazer nesse caminho aí os ajustes para que a comunidade tenha um olhar sobre isso, né? Porque senão fica parecendo que é só mais uma gripezinha, mas não é. É coisa mais grave. Então, os casos que estão mais próximos da gente, que Dona Joana, Dona Maria, Dona Fulaninha morreu e morreu de Covid, porque foi testado de Covid. A gente está começando a mandar áudios, mandar vídeo, fazendo vídeos, dizendo para as pessoas que fulano morreu, cicrano morreu, bertano morreu, para que elas também entendam que está muito próximo. E começar a contar casos entre a gente e dizer assim, na comunidade, para reverberar na comunidade. Ó, meu vizinho, suposição, teve Covid. Então, se meu vizinho teve Covid, qualquer um nesse entorno pode ter Covid. Então, a gente começou a verbalizar, a falar mesmo dos casos. E acompanhar isso nas redes sociais, muito mais pelo WhatsApp, porque está surgindo um efeito muito grande quando você manda os cards de que, olha, dia 12 até o dia 12, tantas pessoas, tantas famílias foram contaminadas. As pessoas elas têm um olhar diferente, né? Isso. Sim. Dentro dessa perspectiva, que eu acho que isso é uma ação importante, né? A gente está falando de estratégias de resistência nas comunidades e hoje focando na Península de Itapajipe, o CAMA, junto com a Vida Brasil, junto com o Odara, criou há 3 meses atrás a campanha Justiça e Solidariedade aos grupos vulneráveis à Covid-19 na Bahia, que atende um público, inclusive, bastante específico, que é o público de catadores e catadoras de material reciclável, que é o público de mães de jovens que morreram vitimados pela violência do Estado, trans, travestis e transexuais em situação de prostituição, marisqueiras, pescadores e pescadoras, o pessoal da agricultura familiar e dos empreendimentos solidários, né? Você mencionou as mulheres que fazem as máscaras, né? Que são dos empreendimentos de costura, e também a galera da agricultura familiar, que eu não sei se eu já falei. E aí eu queria muito que você falasse um pouco da trajetória da campanha. Eu lembro que há um mês atrás, vocês lançaram um parcial, né, de resultado do que a campanha conseguiu atender. Aí também trabalhadoras domésticas, que também é um público, e o pessoal de terreiro, que também é outro público. Vocês lançaram que já tinham atendido mais ou menos 1.063 famílias, entre as periferias de Salvador, concentrado mais no Cabula, na Península de Itapajipe e no Nordeste de Amaralina, e também em Santo Amaro, em função da pesca. Eu queria que você contasse um pouco a história da campanha, focando também em trazer a perspectiva metodológica que a campanha assumiu, né? Que eu acho que é muito importante, é um grande diferencial. E eu queria que você comentasse um pouco dos impactos, mas aí dos impactos que essas pessoas que estão sendo atendidas, o que é que isso tem resultado, por exemplo, na vida das pessoas. A gente não está falando só da ajuda humanitária que coloca o alimento, mas tem outras questões, outras nuances que estão colocadas e que a gente que está no dia a dia da comunidade tem experienciado a partir dessas campanhas. Inclusive, só falar uma coisa para vocês, que a Flávia Oliveira, que é jornalista da Globo News, fez um tweet na semana passada muito preocupante, né? Ela foi pedir aos empresários, ela foi pedir
as pessoas que continuem ajudando, porque as campanhas, por exemplo, de ajuda humanitária no contexto do Rio de Janeiro estão com bastante dificuldades há mais de um mês, porque as pessoas pararam um processo de doação, tanto do ponto de vista de pensar os grandes empresários, como também as pessoas individualmente. Então, eu queria que você contasse um pouco aí dessa campanha. Bom, a campanha ela surge muito nessa perspectiva do olhar da gente sobre as pessoas, né? Sim, a gente queria prestar o auxílio emergencial com a questão das cestas básicas, mas a gente não queria que fosse só as cestas básicas, como se fosse assim, não, a gente vai doar as cestas básicas. Ela tem um viés ideológico, bem pensado, bem estruturado metodologicamente, para que não só atendesse com a cesta básica, mas também na geração de renda, na movimentação dessas pessoas, para que elas se sentissem participantes mesmo da campanha. Então, a campanha ela surge, como você disse, Cama, Odara e Vida Brasil, pensando metodologicamente de adquirir produtos da agricultura familiar, porque, na verdade, a gente precisaria também gerar renda para a agricultura familiar, pensando nisso, né? Sim, tem feijão, agricultura familiar tem feijão, tem arroz, ou tem feijão, tem farinha, tem café, alguns lugares tem arroz, que é do MST. Então, a gente vai organizando as cestas básicas, porque a gente precisava também fomentar e estimular a produção, né? Porque, na verdade, já existe a produção, a gente precisaria também adquirir esses produtos da agricultura familiar, porque é geração de renda. Então, a gente já pensou na questão das cestas básicas vindo da agricultura familiar nessa perspectiva e nesse viés. Uma outra coisa que a gente pensou foi assim, certo, a gente vai fornecer alimentação, mas e as máscaras, e as proteções individuais? Como é que a gente chega a isso? Então, a gente pegou grupos de costura para costurar máscaras, porque aí elas também estariam doando, fazendo o seu trabalho, né? Que aí seria a geração de renda. E a gente pegou também os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que é o público que tem os caminhões, que faria a parte da logística da entrega dessas cestas. Então, a gente acabou fechando todo um ciclo, pensando não só na questão da alimentação, mas também na geração. Então, isso é uma coisa que é de um diferencial da campanha mesmo. Então, essa campanha ela vem atendido 99,9% de pessoas negras, a maioria mulheres. Então, isso no impacto, quando você vai falar de Covid, que você vai falar que as pessoas mais impactadas são as mulheres e as mulheres negras, que são chefes de família, isso na visão, tanto das pessoas que recebem, quanto das pessoas que trabalham, dá um salto, um olhar diferente sobre a campanha. Então, isso vem impactando positivamente na vida dessas mulheres, né? Não só no fomento da sua alimentação, que a gente sabe que as coisas são mais difíceis, mas também na geração de renda. Então, quando você diz assim, eu produzi 1.500 máscaras para a campanha. Não é um produzir por produzir. É um produzir porque ali eu estou doando amor, ali eu estou destinando um material de qualidade para essas mulheres, mas também eu, enquanto costureira de Itapajipe, do subúrbio, também estou trazendo minha renda para casa. Estou sendo beneficiada tanto na questão da alimentação, mas também na geração de renda. Então, isso, na visão delas, é totalmente diferente, né? Então, é muito bacana, muito interessante essa perspectiva da campanha mesmo. E está sendo bem aceita, né? Sim, e acho que ainda tem essa coisa mesmo do diálogo, né? Das pessoas, porque no momento que você vai, como a gente não tem um poder público, não tem política, que as pessoas têm direito, têm acesso, quando você vai entregar o alimento, você vai se deparar aí com outras questões que aquelas famílias estão colocadas, né? São cenários de vulnerabilidades muito grandes e muito profundas que com esse contexto só se intensifica. Nós fomos em Santa Amaro e vimos isso, né? Nós fomos em Santa Amaro e vimos isso, né? O quão significativo é a destinação dessas cestas. Exatamente. E nas comunidades, né? A gente está indo nas comunidades e está vendo como é que está esse desenrolar. Exatamente. Você mencionou na sua fala anterior como um dos trabalhos do CAME, quando eu te apresentei também, que foi a questão do trabalho com as mães, e aí você falou um pouco do coral que tem, né? O Coral Mulheres de Alagado.
E aí eu queria um pouco que você falasse, né? A semana passada a Márcia foi a convidada, né, para falar um pouco de como é que está a situação ali no território do Nordeste de Amaralina, que também tem muitos casos, que testou positivo para a Covid. A Nordeste de Amaralina é aquele território que vive imprensado, né, geograficamente falando, pela Pituba, Rio Vermelho, né, de uma classe média alta em Salvador branca. E Márcia chamou muita atenção sobre o crescimento da violência policial, o crescimento da violência doméstica. E aí eu queria que você falasse um pouco, e aí lembrando mais uma vez, né? Semana passada, e retrasada, a gente teve aí o assassinato de Micael, que foi um menino de 11 anos, no Vale das Pedrinhas, que estava brincando de bicicleta. Então, tem sido recorrente, né, os casos que têm chegado até nós e o que a gente tem visto nas nossas comunidades. E eu queria que você falasse um pouco de como é que está esse cenário, pensando aí esses 14 bairros, esse território da Península de Tapajipe, porque, querendo ou não, nesse processo, por exemplo, de entrega de alimento, a gente sempre escuta, vivencia e acaba compartilhando com as famílias também essa outra forma de opressão, essa outra forma de morte, que muitas vezes é brutal, quando não é brutal, fatal, é o sentido da ameaça constante, né? O tempo inteiro. Você trouxe isso, Nayara, e eu estava também pensando nesse caso da mulher negra, né, de 51 anos, que o policial pisa no pescoço dessa mulher negra, e você olha aquela mulher negra que pode ser, é um potencial, é uma mulher igual às nossas que a gente atende no cama, é uma mulher igual às nossas que nós temos dentro das nossas casas, e como é que a violência ela vai se reverberando, né? Assim, de um tempo para cá, a violência policial, ela deu... e também as mídias, elas estão veiculando esse tipo de violência. Agora, aqui em Itapajipe não é diferente de nenhum outro local. Assim, agora a gente acha que a violência aqui é mais velada, né? Então, a gente não tem visto casos de violência policial aqui. Nem falas de pessoas que sofreram algum tipo de violência, pelo menos nesse território. Mas a gente sabe que os outros territórios, eles estão vindo para cima e vindo com força, né? Mas eu acho também, Nai, que aqui a gente tem uma outra coisa que é um diferencial, que é a questão de rede. Então, eles sabem que quando eles mexem com todo mundo. Então, eu acho que isso também acaba coibindo a ação da polícia, né? Sim. A gente tem uma base comunitária do Uruguai. Então, a base comunitária, para chegar nesse espaço que chegou hoje, ele precisou dialogar com a rede. Precisou ser feito um seminário e a rede dizer qual era o papel da polícia dentro desse território e a gente, enquanto rede, qual é o papel da rede no território. Então, são papéis diferentes, mas que chega um momento que a gente diz para eles, não, ó, daqui não. Daqui para cá a gente toma conta, daqui para cá. Então, isso faz com que eles também acabem tendo um olhar diferente. Isso não quer dizer que as pessoas elas não sofram violência, nada disso. Mas faz com que eles tenham um olhar diferente sobre nós. Mas, aqui na Península, até então, nenhum caso chegou até nós. Nem nós do CAMO, nem enquanto rede. Mas a gente tem visto, no Brasil e no mundo, os casos de violência policial. E que tem aumentado, né? E a gente sabe quem são as pessoas e são os homens negros das periferias que estão sofrendo esses abusos. Que podem ser nossos primos, que podem ser nossos amigos, que podem ser o vizinho, pode ser o menino que é atendido pelo Cama, pode ser o menino que é atendido pela Santa Luzia, pelo Reprotai. Então, são os nossos meninos que estão morrendo na mão da polícia. Uhum. E se vocês forem pensar, também pode estar acontecendo de outras formas, né? Também, né? Não o fatal em si, mas outras coisas. Kari, você falou... Né? Exatamente. Você falou muito da questão do monitoramento, né? E aí, quando você falou da campanha, vocês têm feito algumas outras ações de incidência no campo de pressionar os governos, as secretarias de saúde, no sentido da atuação no território? Tem uma outra coisa também que além da Covid, eu sei que, assim, pensa Itapajipe, subúrbio, tá com altos índices muito, mas muito grande de chikungunya,
e de Zika e de outras arboviroses. Então, como é que está esse cenário aí também, né? Minha mãe, conversando com minha mãe ontem, e ela disse a mim assim, a Orinar, aqui em Tubarão, que é uma comunidade em Paripe, no subferroviário, mais de 78% das pessoas ou estão com a Zika ou estão com a chikungunya. E sempre assim, uma casa com 5 pessoas, as 5 pessoas estão com Zika ou com chikungunya, e muitas vezes não vão para o médico, não tem como ir, porque tem medo mesmo, né? De ir para o hospital ou procurar. Algumas pessoas têm passado muito mal em relação a isso e não sabem a quem recorrer, então um vizinho que é enfermeiro, outro que não é, acaba dando uma orientação, mas está muito grave. E pelo que eu tenho percebido, pelo que eu li um pouco hoje, a Península de Itapajipe e o subúrbio ferroviário está com uma grande concentração. Como é que está aí? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão, inclusive, pensando em estratégias de, ao mesmo tempo que denuncia a crescente de testagem positiva para a Covid, como é que a gente também trabalha com essas outras questões que tem a ver com a Zika, com a chikungunya? Olha só, na segunda-feira, a gente está fazendo um processo, enquanto Rede Camp, de dialogar com o Distrito Sanitário, com o Conselho Distrital, para saber mesmo como é que estão essas questões, tanto do Zika, do chikungunya, da dengue e também da questão do Covid, né? Em relação às testagens e como é que está sendo esse atendimento pelos postos, né? Porque no nosso caso, reforço, nós só temos 2 postos para 160 mil pessoas. 200 mil pessoas em Itapajipe. E nós temos 2 postos que não comporta, né? Realmente, Nayara, nós estamos o foco hoje na cidade de Salvador é o subúrbio ferroviário e Itapajipe. Nós somos focos das arboviroses. A gente também sabe por que nós somos focos, porque nós somos o que a prefeitura, o governo do estado menos investe em saneamento. Então, a gente não tem saneamento básico. Então, isso também é um problema, que a gente fica muito ligado nos problemas que nós ocasionamos. O problema é o lixo. O lixo também é um dos problemas, mas a falta de saneamento é um problema. A rede de esgoto exposta é um problema. Porque hoje o mosquito, ele não se reproduz só em água limpa. Ele também já foi testado que ele se reproduz em água sujas também. Então a gente é foco por isso. Por isso que a Pituba não é foco. Por isso que a Pituba é foco de Covid, mas não é foco do Zika, não é foco do chikungunya. Porque somos nós, a população negra dessa cidade, que está nas periferias, que sofremos com as questões de saneamento básico. Então, é isso que a gente tem feito. O que é que a gente tem feito enquanto campo? Porque, na verdade, são 2 problemas, né? Os sintomas do Covid se assemelham aos sintomas do Zika e da chikungunya. Então, isso ainda tem um outro problema, porque a pessoa pode não estar de Zika e chikungunya e chegar num posto de saúde e a pessoa dizer, como tem dito, e a gente tem visto isso, as pessoas elas estão falando muito isso, que está de Zika. Ah, não, é chikungunya. Eu fui no posto de saúde, a mulher nem fez o teste do Covid e disse para mim que era chikungunya. Então, possa ser que há também uma notificação errada pela falta de testagem. Então, a gente tem vários casos de chikungunya e Zika que pode não ser chikungunya e Zika e pode ser Covid. Ou os casos de Covid que não são testados, que pode ser chikungunya e Zika. Então, a gente está com uma dificuldade, porque, na verdade, não existe, pela Prefeitura Municipal de Salvador, um balanço dos casos de chikungunya e Zika. Nós estamos coletando na comunidade. Uma vizinha teve chikungunya, a outra vizinha teve Zika. Mas como é que numa casa você tem 2 pessoas que testam positivo para Covid e uma pessoa quando vai no posto diz que é chikungunya? Então tem essas coisas que estão meio complicadas, mas a gente, enquanto rede, a gente vem dialogando muito com o distrito para chegar a um ponto de equilíbrio também e entender como é que a gente alcança determinadas coisas, né? Porque assim, esses dados eles não chegam, esses dados eles não estão sendo computados. Então, os únicos dados que estão sendo computados são dados da Covid, que você não sabe até onde é verídico os dados, né?
Então, a gente está mesmo nesse diálogo com a comunidade, das pessoas sinalizarem para a gente quantas pessoas já teve Zika, se era Zika ou chikungunya, porque ainda tem isso, né? Se é Zika ou chikungunya, a gente tem pessoas próximas nossas que estão de Zika. Então, tá extremamente complicado dialogar Uhum. com os postos a Secretaria de Saúde esses dados. Mas a gente tem feito esses levantamentos na comunidade, em loco, né? No boca a boca de saber que fulano teve Zika, ciclano teve chikungunya, e aí a gente está tentando tabular esses dados para ver como é que a gente chega e faz uma inserção mesmo com a Prefeitura de Salvador. Tendo em vista também, Ná, que a gente também, no último diálogo, a gente também ficou de fazer um enfrentamento, a Prefeitura chamar os órgãos mesmo de saúde para dialogar sobre essas questões que está tendo não só aqui em Tapajipe, mas em toda Salvador, né? Exatamente. E é isso que o movimento social, né, organizações que atuam dentro das comunidades vão acabar tendo que fazer, porque tem uma outra coisa que você mencionou, né? Teve lockdown no Uruguai várias vezes, como teve em Paripe, essa é a quinta vez também lá em Paripe. Porém, quando você vai procurar nos postos, não tem a testagem, não tem disponibilidade, e as pessoas seguem sem saber, e há uma confusão, está tendo uma confusão muito grande, inclusive das pessoas não saberem qual é mais o sintoma, se é uma coisa, se não é outra, e tudo virou zika chikungunya ao mesmo tempo. E a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com isso, fazendo mesmo esse trabalho em loco mesmo, de fazer esse levantamento, para que a gente consiga fazer uma incidência junto ao poder público municipal, por exemplo, né? Porque senão Agora, não Nai, vai dar também tem certo. as pessoas elas têm vergonha, né? Porque a questão do Covid ficou parecendo a antiga lepra, né? As pessoas que têm Covid, você precisa se afastar delas, porque ela vai contaminar você, ou é como se fosse no tempo que as pessoas tinham aquela mesma noção do HIV, que a pessoa não podia conversar com um soro positivo, porque ia contaminar, ia ter vergonha de dizer que tem Covid. Então, é mais fácil você sinalizar que tem o Zika vírus ou chikungunya do que sinalizar para a comunidade que você tem Covid, né? Ainda tem isso. Então, isso também é uma outra Com problemática. certeza. Com, com certeza. Eu Tá conheci vendo? vários, eu vivenciei agora vários casos de perto, né? Que depois de muito tempo, inclusive, foi que a gente veio saber que sim, né? Mas assim, no meio de tudo isso, a gente está construindo nossas resistências. Essa semana eu perdi um amigo muito querido, que estudou comigo, um menino de 28 anos, que foi testado com Covid positivo e que foi testado numa quarta e na sexta veio a óbito. E não deu tempo nem da família chegar perto dele, porque não podia chegar em função de todos os cuidados que tem que ter. E aí ele morreu em uma outra cidade, que não era o local onde ele vivia, e aí ele teve que ser enterrado às pressas, e isso foi muito difícil. E quando todas as pessoas vieram saber como foi, o que foi que houve, ele já tinha sido enterrado. Então as pessoas só vieram saber no sábado à noite, e ele tinha sido enterrado na sexta. Então, tem acontecido isso em muitos lugares. As pessoas têm cada vez mais falado sobre falta de vaga em cemitério. E aí eu não sei se vocês têm acompanhado também esse debate. Eu vi uma reportagem sobre um município no estado de Belém, no estado do Pará, falando sobre isso, que não tem onde enterrar as pessoas e a prefeitura não tem. Vi também uma situação similar em um estado do Ceará, um município do Ceará. Então, eu não sei se vocês têm acompanhado esse debate, como é que está essa situação aí no território, ou se isso para vocês ainda não é algo que vocês entraram para trabalhar com isso, ou você não tem acompanhado. Ó, Nayara, você trouxe isso também, eu lembrei que a gente também passou por uns perrengues aqui com alguns amigos, parentes de amigos, que realmente não sabia, passou mal, chegou na UPA, foi testado com Covid, faleceu, então a família não pôde chegar perto, a família não foi testada, ainda tem isso.
a família não foi testada, as pessoas que estavam próximo dessa pessoa não foi testado para Covid. Então, na verdade, as pessoas elas não sabiam realmente tiveram Covid ou não. Então, isso também é um problema, né? Porque acaba você... No atestado de óbito, não tem dizendo, esse meu amigo, por exemplo, não É tem dizendo. insuficiência. É insuficiência Não tem. respiratória. Então, quem sabe se isso foi notificado? Quem sabe como é que tá essas questões todas? Então, a gente também teve um caso aqui, assim, e a família não é testada, né, Ná? Porque o que é que acontece? Acaba a pessoa morrendo e você não sabendo se há outras pessoas que são assintomáticas nessa família, e se isso está sendo disseminado para toda uma comunidade, né? Porque você acaba não testando, a pessoa morreu de insuficiência respiratória, pronto, morreu. Do mais, se foi Covid ou se não foi, ninguém nunca mais vai saber, né? A gente não tem feito esse levantamento. Na verdade, a gente tem muita dificuldade de saber quantas pessoas faleceram na Península de Itapajipe. Segundo a reunião, segundo a reunião de segunda-feira, foi levantada a hipótese pelo Conselho de 50 pessoas já nesse território que faleceram por Covid. E a gente não tem acompanhado mesmo essa questão dos enterros, dessas coisas todas, porque é pelo fato da falta de dados, né? A gente está sem dados sobre isso. Então, se é a população negra, onde é que essas pessoas estão localizadas, a gente sabe muito mais do que as pessoas nos falam. E as pessoas que estão nos falando de que fulano morreu, meu parente morreu, eles estão tentando fazer vaquinhas entre suas famílias para que enterre num cemitério particular. Porque você não vai esperar que a prefeitura arranje um espaço em Paripe, porque aqui em Itapajipe não tem. Então, em Paripe, em não sei aonde, em Piripiri, que são superlotados. Então, as pessoas elas estão dando seus jeitos, né? Nesse enfrentamento, as pessoas elas vão dando seu jeito. Vão fazendo as coisas conforme vem também da cabeça delas, né? Sim, você não vai ter seu ente querido ali esperando que um cemitério público tenha um espaço para você enterrar seu ente querido. Não, você vai, junta com 10 da família, divide e acaba enterrando. Então, a gente acaba esses dados sendo camuflados, né? Sim. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo aqui, que era isso que eu ia dizer, assim, a gente vai vendo como é que a comunidade ela vai se configurando, né? Que eu estava até, esses dias, a gente andando na rua, a gente vai olhando as coisas. Cada ponto do batistaca, a cada 2 postes, tem um garrafão de água de 20 litros com uma torneira e um sabão. E aí as pessoas elas podem ir lavando as mãos nesses espaços. Como é que a comunidade, frente à pandemia, vão construindo tecnologias de sobrevivência, né? Até porque o governo, nem municipal, nem estadual, eles fazem isso. A gente sabe como é que estão as questões aqui, principalmente aqui, com relação a fornecimento de água. Então, a comunidade ela se junta para fomentar isso. Então, cada lugar tem um garrafão de água, onde os vizinhos, eles mesmos, são responsáveis por encher esse garrafão. Então, todos os dias, quando você passa, os garrafões estão realmente cheios. Tem sabão líquido para que as pessoas elas possam fazer essa higiene. Então, é a comunidade se protegendo da questão do vírus, né? E como é que a gente vai traçando tecnologias para enfrentar, né? Porque se não for pela gente, é só a gente. E como toda a história da população negra, é nós por nós, né? É nós por nós. A gente está chegando já ao fim daqui a pouco. E aí a gente está falando desse cenário, está falando de estratégias de resistência. Estamos nesse mês, que é o mês de julho, que é o mês do Júlio das Pretas, que é o mês onde as mulheres negras se mobilizam para fazer ações em alusão à luta das mulheres negras, à história e à memória das mulheres negras no Brasil inteiro. Essa é a 8ª edição do Júlio das Pretas, que não é à toa, vem com essa chamada, né, em defesa das vidas negras pelo bem viver, porque a gente está aí vivenciando, experienciando toda uma estruturação cada vez mais forte de uma política genocida, onde só nós, só nossa população, só nosso povo, só nossa comunidade
vai ser radicalmente afetado. E aí eu estava vendo também, hoje lendo várias coisas que saíram, né? Que tem um negócio de uns boletins do Covid, e a gente tem lido para, inclusive, pegar dados, né? E aí eu fiquei surpresa, eu já tinha visto numa live uma companheira quilombola falar, mas parece que em todo o Brasil, nas comunidades quilombolas, um quilombola tem morrido por dia em relação ao Covid. Eu vi esse dado, já vi outras companheiras mencionando. Acho que também vai chegar um momento que a gente, enquanto campanha, vai ter que pensar como é que a gente aprofunda para ver se esses dados batem, se não batem, como é que a gente torna essas histórias reais, né? Porque não é só a gente falar de número, isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta nesse momento, que a gente fala assim, são 50 mil mortos, mas assim, eu acho que uma forma da gente enfrentar a subnotificação é a gente começar a contar essas histórias, de quem são essas pessoas, onde elas moravam, sabe? Porque a gente precisa dar vida a esses sujeitos, né? No sentido, não é de ressuscitar, mas, sabe? Da história, da memória, e para dizer quem eram essas pessoas, eu acho que a gente precisa humanizar os números, exatamente isso. Mas é o mês de julho. E aí eu sei que vocês aí do Cama têm uma série de atividades que também estão dentro dessa perspectiva, né? Das estratégias de resistência a esse momento conjuntural, né? Do que a gente tem vivido. Eu queria que você falasse um pouco do que é que vocês estão planejando. Não tem sido fácil pensar as ações, por mais que pareça ser fácil, não é fácil porque o virtual nosso povo não tem acesso, nossas mulheres não têm acesso. São muitas as dificuldades e muitos os desafios para a gente fazer o julho desse ano. Ao mesmo tempo que a gente tem uma agenda com mais de 200 atividades, a gente, no interno, tem vivenciado o que significa isso na prática, porque a gente está falando de limitações enormes em função da falta de acesso. E a gente não tem internet de qualidade, a gente não tem acesso à tecnologia de maneira se apropriar, de tomar conta, de dominar, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que vocês têm pensado, junto com as mulheres aí do território, as ações que vocês vão construir durante todo esse mês. Na verdade, Nai, para a gente foi segregado tudo, né? Principalmente esse acesso. Então, até os nossos meninos pretos e nossas meninas pretas, eles também têm dificuldade de acesso a essas redes, à tecnologia de forma geral, porque para a gente foi sempre segregado. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque a gente precisa entender também que a comunidade negra ela precisa também trabalhar com tecnologia. Cabelo é lindo, é maravilhoso, unha é linda, é maravilhosa, mas os nossos meninos pretos, eles podem ser coisas, pode ter coisas, mais coisas, né? Eles podem ter robótica, eles podem trabalhar com tecnologia que eles quiserem, tudo isso, startups, essas coisas todas. Então, algo que a gente, enquanto comunidade, e a gente, enquanto organização, a gente precisa também começar a pensar, né? De como é que a gente traz os nossos meninos pretos para isso aqui, para entender da tecnologia e se apropriar dela. Bom, a gente vem fazendo julho, presencialmente, com primeiro e segundo encontro de catadoras de matérias recicláveis da região metropolitana. Então, ano passado a gente combinou com a marcha, foi bem bacana. Esse ano está super complicado, porque você sabe que, como a gente já sabe, né? As tecnologias é um complicador para a gente. Mas a gente tem se reinventado. Então, a gente do Cama tem feito podcasts com as nossas mulheres. Então, elas contando mesmo. A ideia é que elas relatem as suas vivências e façam suas reflexões para que também possa ajudar outras mulheres nisso. Então, a gente vem soltando alguns podcasts das gravações delas, de como é que elas se sentem, passou por algum tipo de problema, o que é os sonhos. Todas essas questões a gente vem trazendo nesses podcasts com as mulheres. Então, a gente vem trabalhando com as mulheres da costura, as mulheres do coral, que a gente vem estimulando elas a cantarem também. Aí a gente diz assim, mas não é só relatar não, gente. Uma hora a gente precisa rir também, a gente precisa ouvir vocês cantarem, porque isso fortalece a luta. Então, é uma hora que elas cantam, é uma hora que a outra do coral ou da costura relata, é uma hora que a catadora, ela vem dizendo qual é o papel da mulher e da mulher catadora dentro desse processo. Então, a gente do Cama vem trabalhando
diariamente com esses podcasts para estimular também que outras mulheres falem e para estimular também para que as outras mulheres elas entendam que não só elas que passam por isso, então tem outras mulheres que também passam por os mesmos problemas. Então, nelas, e eu venho dizendo a elas sempre, né? Elas, mas, cara, eu não sei falar. Eu disse assim, mas como é que a gente fortalece o outro? Não é falando, não é contando a nossa história para que a outra entenda que também a gente passou por isso. Então, a gente vem fazendo esse processo com elas, de escuta mesmo, que é muito rico, é muito bacana você escutar o que elas trazem e você e isso para que as outras pessoas também escutem. A gente vem também junto com o Odara, no dia 22, fazer o lançamento do vídeo Mulheres de Alagados, que é que conta um pouco da questão do território e das violências que as mulheres sofreram ao longo desses tempos, né? Violência doméstica, violência policial. Então a gente esse vídeo ele vem trazendo um pouco das histórias dessas mulheres e de como é que o canto coral fortalece essas mulheres a partir de toda aquela vivência que elas tiveram, como é que fortalece outras mulheres a partir também da questão do canto coral. Então, no dia 22, já convidando todo mundo, né? Uma parceria que a gente fez com o Odara, que é o lançamento dos o vídeo Mulheres de Alagados, e que a gente também está fazendo um debate, vai fazer um debate riquíssimo com as meninas do Nordeste, com mães do Nordeste, mães do Cabula, as mães de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, a ideia é que a gente traga essas mulheres para debater, para entender um pouco dessa vivência do que é ser mulher, do que é ser mulher negra dentro de uma comunidade, dentro de outras comunidades, para que elas também possam ver que a comunidade de Salvador não é diferente da comunidade de Belo Horizonte, vai sofrer as mesmas coisas, mas o que vai mudar é o território, né? E a gente também está já dialogando algumas lives para esse período também, para a gente não deixar passar em branco. E para fazer um diálogo também qualificado com o que a gente já vem debatendo, né? Que é o direito à cidade, que é territorialização, que é as mulheres enquanto chefe de família, fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários, desse local. Muito bom, Kari. Mandar um beijo aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, blogueiras negras, coletivo Fepnés, Felipe Freitas, que estava assistindo aqui a gente, que ele está fazendo um levantamento, e as outras pessoas que estão aqui com a gente, Márcia Procópio. Essas lives das segundas têm sido lives que a gente tem priorizado escutar as mulheres negras que têm construído uma atuação nas suas comunidades, nos seus territórios, principalmente nesse momento, né? A gente precisa estar próximo das comunidades e próximo de quem está atuando nas comunidades, porque não é um momento fácil. A gente não fala dos números e não sente, a gente não fala das mortes e não sente. São nossos vizinhos, são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a estatística fala o número, mas a gente sabe o nome, a gente sabe o endereço, a gente sabe onde mora. Então, esse tem sido um momento muito doloroso por muitos, muitos motivos, assim. O que se anuncia, a gente não sabe o que se anuncia, né? Então, e cada vez mais o que chega tá muito difícil. Então, E assustador, né? Exatamente. E assustador, e assustador. Então, eu quero que a gente finalize agora, né? Quero agradecer por você ter se disponibilizado para vir bater esse papo com a gente. Nós estamos aí parceiras, né, do Cama de longas datas e continuaremos a ser. Acho que a campanha de solidariedade agora vai entrar em outra etapa, né? Que a gente vai começar agora a trabalhar com novas pessoas, porque a demanda ela só aumenta, né? Na verdade, a gente tem aí um cenário que a gente não sabe como é que vai ficar esse contexto. Eu acho que tão cedo a gente não vai vivenciar outro momento, né? Então eu queria agradecer muito, dizer para você mais uma vez que a gente tá junta para tudo, né? Para troca de afeto, troca política, troca de vida, né? Troca de conforto, porque eu acho que nesse momento é muito importante. A gente tem discutido muito nesse momento cuidado e autocuidado das defensoras de direitos humanos, negras, das ativistas, né?
Então, acho que nesse momento a gente precisa estar muito próximo, porque a gente precisa, de fato, se cuidar e se fortalecer. E aí eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas. E eu comentei numa outra live que eu estava sobre autocuidado que ultimamente eu tenho feito um movimento de todos os dias mandar mensagem para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que militam e que no dia a dia a gente não tem condições de falar com essas pessoas, de saber como elas estão. Porque a depender do que aconteça, não é só a pessoa que é nossa amiga. A gente sofre se a gente liga a televisão e a gente vê um dado, por exemplo, mesmo bruto, sabe? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. E como que as pessoas têm me retornado, por exemplo, dizer assim, nossa, eu estava me sentindo muito mal, muito triste. E como que abrir o WhatsApp, ver sua mensagem, tá me dando um outro ânimo para seguir resistindo aqui no meu território, no meu lugar onde eu estou. Então, eu queria aqui, para fechar, você mandasse um recado para as pessoas, para todas as mulheres e homens e população da Península de Itapajipe, mas de maneira geral, para as pessoas que estão assistindo a gente, mas de maneira geral. O que é que você gostaria de dizer às pessoas, né? Eu digo às meninas, né? Que, assim, o Cama, ele chegou num patamar, que a gente trabalha com muita mulher, que é bacana. Então, o diálogo com elas são direto, todos os dias, o WhatsApp, bomba de mensagem. Então, isso é uma forma de afetividade, né? Assim, você perguntar e saber delas, o que é que elas estão sentindo, como é que elas estão, de você mandar uma mensagem, por mais simples que seja, de bom dia, para essas mulheres e elas retribuírem com um sorriso, dizer que estão bem, dizer que o filho veio ver, dizer que hoje fez feijão, dizer que hoje não sei o que lá, sabe? De que a gente vai para a costura, mas a gente vai levar pão de queijo para a gente dividir para todo mundo, a gente vai fazer um café. Então, isso traz para a gente um conforto nesses tempos de pandemia. Assim, o olhar para o outro, como se fosse um espelho da gente se olhando, isso nos traz conforto. Isso ajuda o outro. Porque a gente, às vezes, acha que são coisas simples. Não precisa de muito, não. É simplicidade, é o carinho, é o olhar, é o afeto. É você dizer que o seu vizinho, o calo que vai apertar no pé do seu vizinho pode apertar no seu também. Então, como é que você contribui para que o calo não aperte no vizinho, para não apertar no seu? Então, é muito nesse fato da afetividade mesmo. Então, a gente tem trabalhado com isso. Não só eu, mas Raimundo, mas Joilson, que estão aqui na live, que eu já vi os dois, Joilson, Raimundo. A gente da Camp tem feito isso entre a gente, de dizer para as pessoas que a gente precisa se preocupar com os outros, de olhar o outro, de ter um carinho com o outro, a Márcia aqui, Reinaldo. Então, essas coisas todas que a gente tem feito, né? Para diminuir um pouco esse impacto, porque, Nayara, chega uma hora que você também pira, né? Quando você vai para as redes sociais, quando você assiste o tal do Jornal Nacional, que vem lá 50 minutos, não sei, a repensar um monte de outras coisas. Então, eu deixo para as pessoas, agradeço, primeiramente, assim, que o povo de Itapajipe, Itapajipana, até o último fio do cabelo. Então, a gente falar do nosso território, falar das mazelas e também das coisas boas que o nosso território tem. Para a gente, Itapajipana, é muito importante. É um espaço que eu agradeço. Agradeço também por todos os meus companheiros de cama que estão aqui. Márcia, Reinaldo, todos eles. E que não são, que agora hoje passaram a conhecer a instituição a qual eu faço parte. Faz um trabalho belíssimo também na Península de Itapajipe, assim como as outras. E deixar o recado assim de dizer que a gente precisa mesmo cuidar da gente e dos outros, né? Deixar para essas mulheres negras e dizer para elas que elas não estão só, nós estamos aqui. Por mais que pesado que seja esse processo, a gente precisa cuidar uma das outras. Nós temos 22 segundos. A gente só tem a gente. Então, fica aqui o meu
o meu agradecimento e dizer para essas mulheres que se fortaleçam, que a luta é árdua, que ainda tem muita coisa ainda. Viu? Obrigada, obrigada a todos. Beijo, beijo, Ná. Beijo, Kari. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima segunda.